torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje não. Amanhã tem jogo do Vasco às 11 horas da manhã. E até por isso a gente está antecipando aqui o Preleção sobre Vasco para o dia anterior, para a véspera do jogo, porque eu não tinha condições, né, de eu subir o vídeo amanhã, o jogo às 11 horas. Que horas vocês vão assistir o vídeo? Então, nesse sabadão, vamos fazer aí o preleção sobre esse jogo entre Vasco e Bahia, dando serviço aqui amanhã às 11 horas da manhã, com transmissão exclusiva do Premier FC. O Vasco recebe em São Januário o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental para as proteções do Vasco, um jogo chave por vários aspectos. O primeiro é que é um jogo em casa, né? E se o Vasco quiser se manter na primeira divisão, ele precisa ganhar os jogos em casa. Quem tiver idade aí para lembrar, a primeira passagem, a primeira era Eurico no Vasco, né? Quando ele ficou presidente entre 2001 e 2008, e a gente penou no Campeonato Brasileiro em praticamente todos os anos. Foi uma década aí brigando para não cair. A gente nunca caiu, mas a gente sempre brigou para não cair. E o que segurou a gente muito na primeira divisão naquela época foi São Januário, foi a torcida, foi o Caldeirão, foi um grande aproveitamento dentro de casa ali, sempre na faixa dos 80% de aproveitamento. Se a gente quer ficar na primeira divisão esse ano, a gente tem que repetir esse aproveitamento. O Vasco vai ter 19 jogos como mandantes aí, né? Mas são 3, vão ser clássicos, a gente pode considerar, sobram 16, daí uns 3 jogos que o Vasco pode perder em São Januário, sobram 13 jogos. Se o Vasco vence, vai a 39 pontos. 39 pontos é praticamente necessário aí para o Vasco escapar, né? Fica com 39 pontos, ganha mais um jogo, dos 19 que vai jogar fora de casa, ganha um, já vai para 42. Dos 6 clássicos que vai disputar, empata 3 aí, ou 4, já vai para 45, 46, se livra do rebaixamento. Então, é em São Januário que a gente tem que garantir a nossa vaga na Série A do ano que vem. E se a gente pode aí até dar uma margem aí de perder 3 jogos, né? Porque não dá para esperar também que o Vasco vai ter 100% de aproveitamento em São Januário. Esses 3 jogos aí de margem, a gente tem que deixar para perder contra um Palmeiras, contra um Atlético Mineiro, um Grêmio, né? Times que a gente imagina que vão estar disputando lá nas cabeças, né? Não pode perder para um time do Bahia, ainda mais um time do Bahia aí, que provavelmente vai vir com um time misto, né? Pelo que a gente tem se informado aí. Ampliando um pouco mais o escopo aí, né? Esse jogo, como parte de um grupo, eu considero assim, tentando fazer uma estratégia aqui de como o Vasco pode se livrar do rebaixamento, né? E aí eu tô falando aqui, pô, você tá falando de rebaixamento? O objetivo principal do Vasco tem que ser se livrar do rebaixamento. Se por acaso a gente tiver uma campanha muito boa, muito acima, aí a gente pensa em outras coisas. Enquanto a gente não conseguir essa meta, aqui no Sobre Vasco, a gente vai tratar o campeonato considerando que a gente precisa escapar do rebaixamento. Para conseguir isso, é muito importante que o Vasco tenha um primeiro turno muito bom, que termine no mínimo lá no meio da tabela, quando chegar no final do primeiro turno. Por vários motivos. O primeiro, a gente pode citar aqui, é estatístico, né? Se você pegar os times que terminaram o primeiro turno na zona de rebaixamento, você vai ver que ali menos de 10% conseguiram escapar no final do campeonato. Então, quer dizer, terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento é quase uma sentença ali de ser rebaixado. O Vasco precisa evitar isso. Segundo motivo, a gente comentou aqui, né, como é importante para o Vasco, como é fundamental para o Vasco uma boa campanha em casa para conseguir se garantir na primeira divisão. Pois bem, a tabela aí do Campeonato Brasileiro meio maluca, né, em vez de fazer uma coisa equilibrada, fez o Vasco jogando 11 jogos em casa no primeiro turno, o que faz com que ele vá jogar só 8 jogos em casa no segundo turno. Então, se no primeiro turno, jogando 11 jogos com mandos de campo, a gente não conseguir ficar acima da zona de rebaixamento, não vai ser no segundo turno, né, jogando 8 vezes só, que a gente vai conseguir. Então, a gente tem que terminar o primeiro turno não só fora da zona de rebaixamento, como ainda com uma gordura acima da zona de rebaixamento. Porque, por essa questão dos jogos em casa aí, a tendência é que nosso aproveitamento no segundo turno caia. Outra vantagem que a gente vai ter agora no primeiro turno em relação ao segundo turno é que o Vasco ainda é um dos poucos times do campeonato que está se dedicando exclusivamente para a Série A. Muitos clubes aí que a gente vai enfrentar
estão jogando Copa do Brasil, estão jogando Libertadores, estão jogando aí a Copa do Nordeste, como é o caso do Bahia. Então, estão com seus focos aí divididos, né? Com suas atenções divididas. Muitos podem vir enfrentar a gente aí com time misto ou com time reserva, que seria o ideal, né? Mas mesmo que venha com time titular, é um time titular que não está focado só na competição. É um time que vai estar mais desgastado, porque está jogando mais jogos. É um time que vai ter se preparado menos para o jogo. Enquanto o Vasco vai ter uma semana para se preparar, segunda-feira já está pensando no adversário. O adversário, até quarta, quinta-feira, vai estar pensando no outro jogo. Depois, tem um dia ali para descansar e só então parar para pensar no Vasco. A gente tem que tirar vantagem disso também. Mais um motivo pelo qual a gente tem que se dar bem ainda no primeiro turno, a questão psicológica. O Vasco está vindo aí de 2 Série A onde ele foi rebaixado. Se pegar os 2 últimos campeonatos da Série A que o Vasco disputou, ele terminou rebaixado nos 2. Foi para uma segunda divisão nas 2 vezes, onde não foi bem também. Subiu em terceiro lugar nas 2 vezes, sendo que no ano passado, só na última rodada que ele foi garantir o acesso de volta. Então é natural que torcida, que dirigentes, que time, que a imprensa de maneira geral fique ressabiada em relação ao Vasco. E se o Vasco não mostrar muito rápido que esse ano vai ser diferente, a cobrança, a pressão, vai voltar tudo. A gente já teve uma prova aí na primeira rodada, o Vasco perdeu de 4-0 aí, foi uma derrota dolorida, é verdade, mas será que se o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense tivessem perdido do atual campeão brasileiro na casa dele, na primeira rodada, por 4-0 que fosse, iam estar falando na segunda-feira do risco desses times serem rebaixados? Não iam estar. Como é o Vasco, estão falando aí. E antes que falem que a culpa é da imprensa, que persegue o Vasco, não é verdade, porque a torcida também sentiu o baque. A gente viu nas redes sociais aí como teve muito torcedor já tendo pesadelos com a possibilidade de ter mais um rebaixamento esse ano. Então, tem que livrar logo disso. Vencer hoje é fundamental para isso. Vencer os próximos jogos, se afastar o quanto antes da zona de rebaixamento, é fundamental para a gente não entrar num ciclo ali de pressão, de cobrança, de nervosismo mesmo, que só vai atrapalhar ainda mais as coisas. Um último motivo que eu posso dar aqui, que na verdade é um desdobramento desse, é a possível queda do Milton Mendes aí, né? Porque com essa pressão toda que pode acontecer, se os resultados não vierem, a gente sabe, a cobrança vai vir em cima do técnico. Vamos começar a questionar a metodologia dele, né? Ele gosta de cobrar muitos jogadores, os próprios jogadores vão começar a ficar insatisfeitos com ele, a torcida vai implicar com ele, tendo motivo ou não, a diretoria, que é uma diretoria aí que a gente sabe, despreparada, pode se precipitar, demitir ele eventualmente até antes da hora, aí tem que vir um terceiro técnico, começar tudo de novo, quando a gente sabe que o problema da equipe está muito mais nas peças do que na comissão técnica. Então, quer dizer, pode ser mais um problema aí. Por conta de tudo isso, o Vasco precisa fazer um bom primeiro turno, e para fazer um bom primeiro turno tem que vencer esse jogo hoje. Dá para vencer? Com certeza dá para vencer, né? Se a gente achasse aqui que não dá para vencer o Bahia dentro de casa, já ia pedir o chapéu e pedir para voltar para a segunda divisão, porque vai conseguir chegar em 46 pontos como, né? Agora, vamos enfrentar dificuldades aí, porque a nossa zaga titular, teoricamente, chegou essa semana no clube, né? Isso, se a gente for considerar o Anderson Martins, que ainda vai chegar, então quer dizer, nem zaga titular da temporada a gente tem ainda. Deve estrear o Paulão aí amanhã, mas mal teve tempo para treinar, chegou na segunda-feira aí, né? Uma semana, a gente nem... É complicado de conseguir um entrosamento ali na defesa, a gente sabe que a defesa, o entrosamento é importante, saber onde o companheiro vai estar é importante, não vai ter. É um zagueiro questionado por muita gente, né? Eu inclusive, por conta da última passagem dele pelo Internacional, vai ter que se provar também. Já entra com essa pressão aí pro jogo de hoje, né? O ataque também não está acertado ainda. A gente não conseguiu achar uma formação que agrade a torcida, que agrade o treinador, né? Que crie um volume ofensivo lá na frente, que é muito importante quando a gente joga em casa. Até por conta disso, parece que o Nenê vai ser barrado aí, né? Estão falando que o Nenê vai ser barrado. Isso põe mais pressão ainda para cima do Milton Mendes. Por mais que eu concorde que o Vasco precise mudar,
precisa de mais velocidade, mais dinamismo na frente, e que com o Nenê e o Luiz Fabiano isso estava difícil de alcançar, a partir do momento que o Milton Mendes banca essa barração do Nenê, ele bota uma pressão muito grande sobre os ombros dele, né? Porque se o time hoje não vence, vai vir cobrança aí, vai vir efeito rebote pra cima dele. O próprio Nenê com certeza está insatisfeito. Ele arrumou uma briga aí no elenco com essa barração do Nenê. Não é à toa que os outros técnicos evitavam a todo custo fazer isso. A própria diretoria, a parte da torcida vai cobrar o Milton Mendes, né? Então quando ele banca uma mudança dessa, drástica dessa, né? Barrar um jogador com a influência que o Nenê tem no elenco e na torcida, uma faca de dois gumes. Se funcionar, muito bom para ele, mas se não funcionar, a cobrança vai vir pesada. E a gente sabe que por mais que a mudança possa ser interessante, até acho que quero ver como é que um time sem o Nenê aí, porque o Nenê não tá jogando tão bem assim. Na verdade, eu prefiro até barrar o Luiz Fabiano e avançar o Nenê para frente, mas enfim, isso é outra história. A gente sabe que a formação não vai encaixar necessariamente de primeira, né? Então tem mais essa pressão para o jogo de hoje aí. Qual que deve ser a escalação para o jogo de hoje, por falar nisso, com essa mudança do Milton Mendes? Martin Silva deve vir no gol, Gilberto na lateral direita, a zaga tem tudo para ser o Rafael Marques e o Paulão aí estreando. Na lateral esquerda, o Henrique deve vir. No meio campo é que fica a dúvida aí, né? Mas com certeza vem o Jean, vem o Douglas, deve vir o Matheus Pet. A dúvida fica quem vai substituir o Nenê aí, né? Se seria o Guilherme ou o Kelvin, o Pikachu sendo atrasado ali pro Kelvin ir pra frente. Eu vou apostar aqui no que eu gostaria de ver, que seria o Guilherme na posição do Nenê, na frente o Pikachu e o Luiz Fabiano. Da parte do Bahia, o que a gente pode falar? O Bahia tá vindo com um pensamento lá na final da Copa do Nordeste, deve vir com um time misto, mas para falar com mais propriedade do nosso adversário, eu hoje convidei o pessoal do Sou Mais Bahia, que é um canal aqui do YouTube, é site, eles fazem um trabalho muito legal, parecido aqui com o Sobre Vasco, só que focado no Bahia, né? Eu convidei o pessoal do canal para falar a expectativa do tricolor baiano sobre o jogo de hoje. Vamos conferir. Fala galera do canal Sobre Vasco, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Matheus Barbaço, sou do canal Sou Mais Bahia, um canal semelhante a esse aqui. Eu faço um trabalho muito parecido com o do Felipe, que tem um cunho jornalístico, informativo, mas é de torcedor para torcedor. E hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre a expectativa para esse jogo de domingo, de como o Bahia deve ir para essa partida e o que é que eu espero do time e do jogo em si. Bom, para começar, é uma partida que está em meio às duas finais da Copa do Nordeste, né? O Bahia está muito focado na conquista desse torneio, um torneio que tem sido muito valorizado ao longo dos tempos aí, principalmente agora que o esporte interativo pegou para si e está propagando a imagem dessa competição. A premiação é muito boa, compensa bem mais do que o Campeonato Baiano, por exemplo, e o Bahia está muito focado nisso, né? Se dedicou somente a isso no primeiro semestre, tanto que fez um rodízio, né? Poupou jogadores no Campeonato Baiano, botou o time reserva e se dedicou à Copa do Nordeste por completo. Empatou o primeiro jogo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, sendo bem superior, né? Jogando um futebol bem mais apresentável, bem disposto taticamente, um time organizado que conseguiu mesmo fora de casa apresentar um bom futebol e se sobrepor em relação ao time do Sport. E agora o jogo de volta será na Fonte Nova. Ontem já foram vendidos mais de 30 mil ingressos no primeiro dia de vendas físicas e hoje provavelmente devem esgotar os ingressos. Então o Bahia está muito focado nessa partida de quarta que vem, mas não é por isso que vai com força para cima do Vasco. Só uma informação ainda se Guto vai com a equipe titular ou se vai botar o time reserva ou até um time misto, que é o mais provável. Só que dois jogadores considerados titulares e que têm feito uma ótima temporada, que são Lucas Fonseca e Regis, que é o artilheiro do Bahia no ano, tem jogado muito bem, chamado a atenção, fez 2 gols na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense na Fonte Nova, em que o Esquadrão venceu por 6-2. Os dois estão vetados para esse jogo, eles não foram nem relacionados, mas o resto dos titulares foram todos relacionados. Se o Bahia for com a equipe considerada titular, deve ir a campo com Jean, Eduardo, Thiago, Éder e Armeiro. No meio, Edson, René Júnior, Zé Rafael,
Alione e Edgar Júnior. Michael Leite também pode entrar nessa equipe. Mas esse é o provável time se o Bahia for com a equipe titular para essa partida de domingo. O que eu espero do jogo? Bom, para mim é um jogo muito em aberto, né? Apesar do Bahia ter vindo de uma boa estreia e do Vasco ter vindo de uma estreia ruim, são dois times que têm qualidades. Mas se tem algo que o Bahia pode passar à frente no Vasco e pode surpreender o Vasco nesse jogo é com relação à velocidade do ataque. O Bahia não tem um jogador de referência. Depois que Hernani se machucou, Guto Ferreira tem usado uma alternativa um pouco diferente, botado um falso 9 que fica girando ali atrás dos volantes, vem buscar a bola também, que é Edgar Júnior. E o ataque do Bahia tem muita mobilidade, enquanto a defesa do Vasco, que contratou agora, que reforçou, que pode melhorar, não tem tanta velocidade nem qualidade na marcação. Um exemplo foi até João Mar, que fez 2 pênaltis na primeira rodada. Então é uma coisa que pode ser explorada pelo Bahia e que o Vasco tem que ficar atento. A velocidade do sistema ofensivo do esquadrão e que também chega muito pelos lados, porque são dois laterais que apoiam demais. Armeiro e Eduardo já deram algumas assistências nessa temporada e chegam com muita incisividade ao ataque, triangulando com os pontas e com o meia. Mas é isso, pessoal. Acho que é uma partida que vai ficar muito em aberto. Não posso dizer quem vai ser o vencedor, mesmo que o Bahia vá com um time misto. O interessante é que Guto tem mantido um padrão tático, o time tem ficado bem disposto taticamente nas partidas, e nessa partida mesmo contra o Sport de ida teve alguns desfalques consideráveis dos principais jogadores, como Edson, Regis, Armeiro, e mesmo assim o time jogou bem e foi melhor que o Sport, jogou mais nos 90 minutos e levou um empate para Salvador com gols para poder decidir esse jogo final aqui na Fonte Nova. Bom, galera, é isso aí. Um forte abraço, tamo junto e bora Bahia! Então tá aí, galera, as informações e a opinião, a expectativa do torcedor do tricolor baiano. O Bahia deve vir mesmo com um time misto, com alguns desfalques, mas nem por isso a gente pode achar que é cachorro morto, que a fatura já está liquidada, porque você viu o que eles falaram aí, o time do Bahia, ele é um time veloz e que pode causar problemas pra gente. Meu palpite pro jogo de hoje, pra gente fazer nosso bolão sobre Vasco aqui, é que o Vasco vence por 1-0. O gol hoje vai ser do Luiz Fabiano, vai voltar a marcar. Vai ser um jogo difícil, o Vasco vai jogar mal, até por conta de todo o nervosismo que a gente falou aí agora há pouco. Mas vamos conseguir ganhar, a gente precisa ganhar desesperadamente e a gente vai ganhar hoje. E aí com a vitória de hoje já vai ter mais tranquilidade para ir vencer a segunda, a terceira, a quarta e quantas vezes for preciso aí no campeonato, beleza? Diga aí nos comentários qual vocês acham que vai ser o placar de hoje, quem vai ser o autor do primeiro gol vascaíno, vamos ver quem vai ganhar o bolão de hoje. Não é premiado ainda porque a gente não chegou a 10 mil inscritos, mas estamos chegando. Já passamos de 9.500, falta muito pouco aí. Então se você ainda não curtiu o nosso canal, não se inscreveu, se inscreve logo pra gente ver se contra o Fluminense a gente já consegue sortear aquela camisa bacana no bolão premiado sobre Vasco, beleza? No mais, vocês já sabem, curtam aí o vídeo, fiquem ligados no canal, que se tudo der certo, a gente volta depois do jogo comentando aí, né, sobre o resultado da partida. Beleza? Então tá beleza. A gente vai se falando.